Glória a Deus. Feche seus olhos. Estou pensando aqui como é que eu reduzo a palavra. Orem por mim também agora, nesse momento. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te damos graça. Oramos, ó Pai, para que Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração nessa noite, para que nós possamos mesmo, Senhor, sermos despertados a avançarmos, a nos posicionarmos segundo a Tua vontade e não a nossa. Em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, é impressionante, né? Você servir ao Senhor é algo tão prazeroso quando você vê as pessoas sendo despertadas, influenciadas pela palavra de Deus, quando você vê as pessoas chegando de uma maneira, tendo a experiência com o Senhor, e essa experiência fazendo com que eles entrem, né, nesse fluxo, né, uma velocidade, em unidade, e as coisas acontecendo, é algo tão prazeroso, né? E esse é o chamado de todo aquele que entende, né? Não importa o que aconteça, ele não para no meio do processo, ele continua avançando, ele continua sendo despertado pelo Evangelho. Isso é algo muito prazeroso. Mas, muitas vezes, eu percebo também que tem pessoas que, no meio do processo, elas ficam paralisadas. Ou em alguma área da sua vida, algum quadrante da sua vida, parece que elas ficam travadas, e algumas áreas parece que não avançam. E parece que, apesar de nós estarmos debaixo de uma palavra, 2025, o ano da restituição, parece que ela não crê. Ela consegue crer em áreas que ela já foi restituída, mas aquilo que verdadeiramente ela precisa, né, ser destravada e avançar, ela está tão acostumada, já se tornou um estilo de vida, viver parada em determinadas áreas, que a pessoa acaba se acostumando a viver daquela forma. Então veja, e aí aquilo que às vezes ela queria como uma bênção para a sua vida, durante um tempo ela até gerou uma expectativa em receber aquela bênção, mas parece que porque não chegou, se acostumou a viver daquela forma. Sabe, tem uma história muito conhecida dentro da palavra de Deus, que é o paralítico de Betesda, e eu queria explanar um pouco, né, a respeito disso. Sabe que Betesda significa casa de misericórdia. Então é um lugar onde as pessoas chegavam e encontravam misericórdia. Sabe, isso tem tudo a ver com a igreja. Igreja é o lugar onde você chegou, encontrou a misericórdia do Senhor, você não precisou pagar nada, mas os seus pecados foram encontrados diante do Senhor, misericórdia, e você foi salvo. Então, isso tem tudo a ver conosco. E alguns ficam pensando, pastor, por que parece que acontece na vida dos outros e na minha parece que nunca acontece? Sabe, por duas questões. Uma é que às vezes Deus tem a hora certa para Ele fazer aquilo que Ele precisa fazer. Sabe que Jesus, quando vai operar o seu primeiro milagre, Ele chega ali em Bodas de Caná, no casamento, e aí, acabou o vinho. Ele fala, não, peraí, eu vou lá fazer um milagre. Não, ele dá uma resposta interessante, ele fala assim, ainda não é chegada a minha hora. Então, isso quer dizer que existem coisas que tem uma hora específica, onde o Senhor vai operar o milagre. Então, talvez não chegou a sua hora ainda. Mas nós vemos também que muitas coisas não acontecem, não é porque o Senhor não quer que aconteça, é por falta de um posicionamento diante de Deus. É por falta de um posicionamento, talvez de você crer no Senhor, que tudo já está à sua disposição. E às vezes você acha que serve para os outros, mas não para você. Essa é a história desse paralítico, né? Vamos ver comigo o contexto. Antes de ler lá em João capítulo 5, a partir do verso 1 ao 16, sabe, ali relata a história de um homem que estava lá por 38 anos, né, no tanque de Betesda, 5 pavilhões, muitas pessoas, vinha um anjo, agitava as águas, e o primeiro que se lançava nas águas, ele era curado. Mas aquele homem era paralítico, e ele não conseguia chegar até esse tanque para receber a cura. E os anos foram se passando, até que chega esse ponto que Jesus está lá.
diante dele. Passaram-se 38 anos. Amém? Vamos ler. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Oh Deus! Sabe, queridos, aqui conta a história de um homem que estava cheio de expectativa no seu coração quando encontra Jesus. E ele relata: olha, quando ele pensava que estava chegando a hora dele receber a cura, dele receber o milagre, parece que outro chegava no seu lugar, né? Sabe que às vezes isso acontece, muitas vezes sem você perceber. Às vezes você está um tempo dentro da igreja, você recebeu até uma palavra, uma promessa, e durante um tempo aquilo queimou no seu coração, mas porque não aconteceu, você acaba esfriando. E até chegar ao ponto de esfriar, você fala: agora é minha vez. Nossa, agora eu vou liderar. Mas parece que chegava outro na frente e liderava no seu lugar. Às vezes estava lá no seu trabalho: nossa, essa promoção vai ser para mim. E você está cheio de expectativa, mas de repente chega outro e pega o lugar. Às vezes você tem uma expectativa que o casamento, que o seu cônjuge vai melhorar, mas parece que não melhora. Você está cheio de expectativa, mas parece que isso não acontece. Ou seja, aqui conta a história de um homem que estava atrás de uma bênção, mas por algum motivo essa bênção demorou 38 anos para acontecer. É muito tempo. É muito tempo. E às vezes você fala: eu estou exatamente nessa posição. Tem alguma área da sua vida que você tem uma expectativa de prosperar, tem uma expectativa de coisas acontecerem, mas porque não aconteceu no tempo que você esperava, hoje você se encontra parado. Parado. E aí quando Jesus aparece diante dos teus olhos, você já não tem mais uma expectativa alinhada. Não tem mais uma expectativa. Por quê? Veja que quando Jesus ele chega lá e fala: olha, quero ser curado, ele começa a dar o quê? Um monte de justificativa. Que justificativa que ele começa a dar? Mas olha a minha condição, não tem como eu ser curado, não tem ninguém que vai me ajuda. Quando eu estou indo para lá, alguém entra primeiro. Sabe, essa é a história de muitos. Então veja que o contexto desse homem,
Você vê que aparentemente ele não tinha um parente para ajudar, um amigo para ajudar. Eu penso que esse tempo que ele estava lá, ele não fez uma amizade com ninguém. 38 anos no mesmo lugar, e ele não fez uma amizade, alguém não teve compaixão dele, falou, olha, nós vamos te ajudar, pessoal, ó, ele está há 38 anos, vamos dar uma oportunidade para ele. Mas você vê que de alguma maneira, ou melhor, depois você lendo todo o texto, você vê que ele não era alguém muito bom para ser amigo. Então veja, de alguma maneira ele tinha uma certa dificuldade de se relacionar, tanto que ele ficou lá muito tempo, né? Então veja, mas é interessante que no versos 5 e 6, vamos ler de novo, Jesus ele faz uma pergunta. Vamos para o 6. Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Aparentemente uma pergunta muito óbvia, direta, você quer ser curado? Né? Mas olha só que interessante, nesse momento, né, ele não dá uma resposta, porque o que você faria no lugar dele? Sim, eu quero. Mas ele estava tão acostumado e com a expectativa tão lá embaixo, que ele começa a se justificar. Como que eu vou ser curado? Ninguém me joga lá, né, nesse tanque. Né? E é interessante que muitas pessoas se acostumam com os problemas no decorrer dos anos. Talvez tenha algum quadrante da sua vida, alguma área da sua vida que você se acostumou e acaba se tornando uma área que você nem ora mais. Você já abriu mão de ter essa restauração. Talvez tenha anos que você tenha vivido dessa forma e você já abriu mão, porque no final das contas você fala, não tem como. Era o que esse homem estava dizendo para Jesus. Ele se acostumou em viver daquela maneira. E essa é a história de muitos cristãos. Se acostumaram em viver de uma forma paralisada em determinadas áreas da sua vida. Não creem mais que podem ter aquela área da sua vida completamente transformada, completamente restaurada. Se acostumaram. E tem pessoas que vivem dessa forma. Não conseguem ter uma proatividade, não conseguem se posicionar, estão vendo que a coisa está chegando e falam, mas é assim mesmo. Os irmãos conhecem a história do jovem preguiçoso? Os da manhã conhecem. Certa vez um jovem adolescente preguiçoso estava sentado, e ele está sentado ali na varanda, né, do sítio, da chácara lá, e de repente ele grita para a mãe, ô mãe, você tem antídoto para a picada de cobra? E a mãe responde, não tenho não, meu filho, por quê? E ele pega e fala, é porque tem uma cobra vindo na minha direção, e ela vai me picar. Qual que é a moral da história? Tem pessoas que estão tão acostumadas a viver na mesmice, que nem se importam mais. Não se importam mais. Fala uma picada a mais, uma picada a menos, isso não vai fazer diferença. Não tem mais a disposição de enfrentar a cobra, ou pelo menos sair correndo. Se acostumaram. Sabe que tem algo que paralisou a vida, que prejudica a vida, mas de alguma maneira está com aquele pensamento, está ruim, mas está bom. Sabe, Deus não te chamou para você viver alguma área da sua vida paralisado. Todo pai quer ver o filho prosperando, crescendo, não quer fazer essa área, deixa aí mesmo, deixa desse jeito aí, vamos empurrar debaixo do tapete. Não existe isso na vida de um pai. Ele sempre quer ver o pai fluindo, frutificando, prosperando, ajustando a sua vida. E Deus não é diferente, muito pelo contrário. Mas tem muitas pessoas que se acostumaram a viver a mesmice. E de alguma maneira, encontrar até um tipo de prazer. Então, às vezes tem pessoas que estão vendo o pecado vindo, mas não foi nada. Não, é assim mesmo. É igual o bicho de pé. Descobre um tipo de prazer no bicho de pé. O que é o bicho de pé? Aqui o pessoal da cidade acho que nunca pegou, mas se você for moleque correndo no sítio, você vai pegar. O que é o bicho de pé?
é um bichinho que vai comendo o seu pé. Literalmente, ele vai comendo a sua carne. Mas é tão gostosinho, é uma coceira tão prazerosa. Você começa a falar, ai, que gostoso. Fala, vou tirar. Não, deixa aí, está gostoso. Mas está acabando com a sua vida. E a pessoa se acostumou. Então tem paralisias que vão destruindo a sua vida, mas você não percebe. Então veja que a resposta desse paralítico, vamos para o verso 7. Jesus fala, queres ser curado? Olha o que ele responde, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Essa é a resposta de muitos e muitos cristãos. Quando o Senhor se apresenta, você não crê que Jesus pode fazer e resolver a situação que você se encontra. Então, como você não crê, é muito mais fácil você justificar o porquê não está vivendo aquilo. É muito mais fácil você justificar. Então ele fala, não tem ninguém. E sabe que essas justificativas não são de hoje. Se você puxar um pouquinho, tipo, fomos lá para Gênesis, você vai encontrar o quê? Quando Eva, vai lá e come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois Deus vai lá conversar com o marido, com Adão. Quando chega lá para conversar com Adão, o que ele fala? Não, pera lá, o problema é a mulher que tu me deste. Ou seja, Deus, você que arrumou esse problema para mim. Ele não assume, ele não resolve a questão. Então, muitas vezes, às vezes você vê pessoas justificando algo diante de Deus que Deus já sabe. Então, veja, essa era a posição desse homem. Quantos estão compreendendo? Agora veja, se Jesus aparecesse, o que queres que eu te faça? Você quer ser curado? É uma pergunta óbvia. Talvez muitos iam falar, sim, eu quero. Mas ele responde que, olha, tem ninguém. Sabe como é? O problema é o governo. O problema é que minha mulher gastou todo o limite do cartão de crédito. Era muito mais fácil ter tirado, mas isso é para os casais, amém? O curso de casais, no próximo. Então veja. Mas aí qual que foi a resposta de Jesus? Veja, que Jesus falou, meu filho, eu te entendo, eu vim aqui, eu vou te dar uma forcinha. Pega lá do outro lado, balança. Não fez nada disso. Nós vamos te jogar, não fez nada disso. Ele não ficou alimentando, não. Simplesmente ele chegou e deu uma direção para ele. Uma direção. Qual foi a resposta? Vamos para o verso 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Foi direto. Então veja, o que é o levanta-te? É você saber que você tem um problema, que você se acostumou com ele, você está cultivando. Tem gente que é pai de pet, amém? Vou perguntar quem é pai de pet, falar, pastor. Mas tem gente que é pai de paralisia. Tem uma paralisia de estimação. Tem uma área na sua vida que você cultiva ela, você cuida dela. Fala, não, deixa aí, não mexe nela não. Não vamos, deixa assim. Vou cuidar com carinho, vou alimentá-la todo dia. Mas veja, Jesus ele fala, ei, levanta-te. O que ele está falando? Disponha a resolver os seus problemas. Tem muita gente que está vivendo e alimentando essa paralisia porque não tem disposição de resolver os problemas. E aí ele fala mais, toma o teu leito. Fala, ok, o problema é teu. Pega esse leito aí e resolve. Tenha disposição, pega ele agora e resolve. Anda. Faça alguma coisa, não fique parado, esperando que alguém faça por você. Então o leito é teu, resolve isso. Tem disposição, começa a fazer. Começa a ter uma disposição de seguir a direção. Se você seguir, você vai ver, vai dar certo.
Então esse homem faz isso, ele levanta, pega o leito e anda. Oh Deus, então veja que Jesus ficou compactuando ali com as, como que eu falo? Esqueci o nome. Meu Deus. Com as justificativas interiores, com aquela posição vitimista, era essa palavra que eu queria encontrar. Posição de vitimista, olha aqui, estou aqui, coitado, 38 anos, ninguém me ajuda, a culpa é dos outros, não tem ninguém, sabe? Deus não quer que você tenha uma posição dessa. Se você tem uma posição dessa, você fica parado de fato. Aparentemente, muitas pessoas vivem nesse vitimismo, mas não percebem que estão paralisados. O que vai fazer com que você mude o cenário é sair do vitimismo, é levantar, tomar o leito e andar. Não é você ficar culpando A, B ou C, né? O problema de eu não prosperar é o governo. O problema é tudo, sempre vai ter um problema. Sempre vai ter um problema. Pastor, o problema é que, nossa, o imposto é muito alto. Pois é, o cara que acha que o imposto é muito alto, ele quer pagar pouco imposto. Esses dias, meu contador, ele me mandou o imposto. E aí, quando ele mandou o imposto, eu peguei e mandei 3 palminhas. Aí ele falou assim, escreveu, que por sinal é o Cláudio. Ele falou assim, ô pastor, acho que você não entendeu direito não. Eu te mandei uma conta aí, e está mais alta, é para pagar, uma conta para pagar. Aí eu respondi para ele, eu entendi sim, eu estou batendo palma porque esse mês veio a mais. Tem um prazer em pagar imposto alto. Mas tem pessoas que estão o quê? Se lamentando. Aí não sabe que estão numa paralisia. Quantos estão compreendendo essa analogia? Então é importante você compreender que tem coisas que você precisa ter uma disposição de enfrentar os problemas. De enfrentar de frente, de fato. Ser transparente. Né? Então veja, vamos ler o verso 9. Olha o que ele fez. Imediatamente, veja, quando Jesus fala, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Qual que é o problema? Irmãos, no sábado tinha que ser guardado, não podia fazer esforço. Mas Jesus mandou ele pegar o leito, era um trabalho. Era um trabalho. E aqui, você vai perceber, vamos continuar lendo. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Mais uma vez ele fala o quê? O problema não é meu. Veja que ele sempre está levando justificativa, um estilo de vida de justificativa. Ele falou, estou carregando, mas o culpado não sou eu não. Vamos ler o 10, o 11. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Ele está falando, não tem nada a ver com isso, o problema é de outro. Verso 12. Perguntaram, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Olha o que ele responde. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Olha só que coisa, irmãos. Aquele homem, 38 anos, uma área paralisada na sua vida, 38 anos. E aí, de repente, aparece um homem que traz a cura instantânea, dá uma direção, ele obedece, ele é curado instantaneamente. Mas, de repente, ele estava tão envolvido com a bênção, que ele nem se preocupou em perguntar, ei, qual o teu nome? Nem perguntou, obrigado. Ele queria só a bênção, não importa como ela viesse e por quem viesse. Ele não teve um coração agradecido para agradecer, qual o teu nome? Não se preocupou. Toma o teu leite e anda. Ele virou as costas para Jesus, ou seja, ele saiu da presença de Jesus sem se importar quem era. E essa é a história de muitos também. Eles estão tão somente atrás da bênção, mas quando a bênção chega, eles viram as costas e eles andam. Esquecem de discernir que a coisa mais importante é a presença daquele que curou.
Não é a bênção, mas é o Senhor da bênção. Então veja, foi exatamente isso que aconteceu. Ele não entendeu que a coisa mais importante não era ele ser curado, mas era aquele que trouxe a bênção da cura. Então veja, é alguém que permanecia cego. Não consigo discernir que ali, aquele homem foi um canal de Deus para que ele fosse curado. Mas porque ele recebeu tão somente aquilo que ele queria, ele virou as costas e saiu da presença. A ponto de quando ele está carregando o leito, que não era lícito carregar nenhum tipo de leito ao sábado, nenhum tipo de trabalho, os judeus olham e falam, errei, você está fora aí. Ele fala, não, o problema não é meu, o problema é o cara que me curou e falou, e por isso que eu estou carregando. Quem foi? Ele não sabia. Que coisa terrível. Ele não sabia que Jesus que o havia curado. Nem o nome ele sabia. Porque se ele falasse Jesus, muitos já conheciam de ouvir falar de Jesus. Mas nem o nome ele sabia. A Bíblia não relata. Ou seja, né? Mas é interessante que, pastor, por que ele estava naquela situação? A Bíblia explica. Porque Jesus ele dá uma segunda chance para ele. Então, diz que Jesus, vamos ler o 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, então veja, ele teve um segundo encontro com Jesus. Jesus dá uma nova oportunidade para ele. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, o que Jesus está falando ali? Ele está dizendo o seguinte, olha, essa paralisia, ela tinha uma raiz, que era o quê? Pecado. Agora eu te pergunto, toda paralisia tem uma raiz de pecado? Não. Nem toda. Nesse caso específico, sim. Nesse tinha. Então, às vezes, está passando por uma tribulação que não tem uma questão ou um pecado, alguma coisa. Às vezes é só para o nome do Pai ser glorificado. Lá em João 11, quando relata a respeito de Lázaro, né? Então Jesus recebe a notícia que ele está enfermo, né? E aí as pessoas perguntam, mas você vai tardar? Ele fala, não, ele não vai morrer. Essa enfermidade é para que o nome do meu Pai seja glorificado. Havia algum pecado em Lázaro? A Bíblia não relata. Então, nem toda origem de paralisia é pecaminosa, mas nesse caso aqui era. Nesse caso específico, era. Vamos avançar. Então, nessa segunda oportunidade, aí o homem se retirou e disse aos judeus, veja, mais uma vez, quando ele se encontra com Jesus, era uma segunda oportunidade. Oportunidade do quê? Dele ser grato a Jesus. Olha, aquele dia lá, tinha tanta gente lá no tanque de Betesda, e eu fiquei tão empolgado com a cura, e quando eu vi, você já tinha ido, mas olha, que bênção que você me curou, como que foi isso? Eu quero te seguir. Teve uma oportunidade. Mas veja que, quando os judeus o questionam a respeito do sábado, o que ele fala? Não sei quem é. Mas assim que ele soube quem era, o que ele faz? Olha o coração grato dele. Ele vai lá relatar. O homem se retirou e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E aí no 16, vamos ler. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Então veja, olha só que coisa. Jesus ele sempre vai dar a primeira, né? E às vezes a segunda chance, ele insiste, mas olha só o coração desse homem. Não tinha um coração grato. Ao invés dele valorizar a presença, ele fala, nossa, eu queria estar na tua presença, eu quero te seguir, eu quero ver com os meus olhos, né? Não somente na minha vida, mas na vida dos outros. Não. Ele vai lá e entrega Jesus. Entrega Jesus. Que coisa. Que coisa. Sabe, queridos, tem coisas que
de alguma maneira, eu penso que Jesus deu uma outra oportunidade, mas ele não valorizou. Muito pelo contrário. Foi lá e entregou o Filho de Deus. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, esse é um exemplo de alguém que está focado tão somente na bênção. Jesus, ele abençoa? Sim. Ele te dá uma oportunidade, uma bênção. Ele te abençoa. Mas eu penso que Jesus, né, ainda que é um contraponto, mas eu penso que ele tem uma expectativa de que você caia em si. Sabe que, de alguma maneira, quando a pessoa ela fica cega, né, e quando eu estou falando aqui, é de não conseguir enxergar a verdade. Jesus, ele disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, quando você não consegue enxergar a verdade, muitas vezes, você fica à beira do caminho. Fica à beira do caminho. E aí nós temos um outro exemplo dentro da palavra de Deus, que é a história do cego Bartimeu. A Bíblia relata que ele estava à beira do caminho. Então nós conseguimos aqui dentro desse texto, que é muito rico, ver que em algum momento ele estava no caminho, em algum momento ele tinha uma visão muito clara, ele conseguia andar no caminho, mas por algum motivo ele ficou à beira do caminho, e ficou cego. E quando Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Qual que é a resposta dele? Que eu torne a ver. E depois a Bíblia relata que ele torna a ver e ele segue Jesus. Ou seja, ele cai em si, ele volta a ver e agora ele começa a seguir os passos de Jesus. Agora ele entendeu que não havia outro lugar senão seguir e estar com seus olhos fitados em Jesus. Sabe que coisa preciosa. Vamos ler, está lá em Marcos, capítulo 10, verso 46, do 46 ao 52. É o contrário, né? Não, está certo, 10:46. E foram para Jericó, quando ele sai de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Outra pergunta muito óbvia. O camarada era cego. Veja que Jesus, eles fazem umas perguntas tão óbvias. Ele podia justificar: Jesus, você sabe, né? Eu estou ali parado. Não. Mas ele dá uma resposta o quê? Mestre, que eu torne a ver. Veja que é uma outra postura. Desde o princípio. Veja, por algum motivo, os dois tinham um tipo de paralisia. Ele também estava parado, à beira do caminho, cego, dependendo dos outros, vivendo uma vida miserável. Mas quando Jesus se apresenta, ele já, veja, ele fala que o mestre, ou seja, ele conhecia Jesus. Ele sabia quem Jesus era. E ele fala que eu torne a ver. Por algum motivo, durante um tempo, ele estava à beira do caminho, mas alguma questão aconteceu que ele parou. Sabe essa história de muitos cristãos? Talvez em alguma área da sua vida, em algum quadrante, ela fluiu bem durante muito tempo. Mas por algum motivo, algumas áreas estão paradas, outras estão fluindo muito bem. Se tiver aqui alguém no violão, fazer uma base de fundo. Já estou encerrando a palavra.
Sabe, essa é a história de muitos irmãos. Sabe, tem áreas talvez na sua vida que você prosperou, você avançou, mas parece que parou. E por mais que você se esforce agora, você se encontra parado. Sabe, queridos, aquele paralítico passou 38 anos parado. E quando teve uma oportunidade de se tornar um discípulo de Jesus, simplesmente ele não se posicionou. Por quê? Ele estava tão preocupado com a bênção que ele abriu mão do Senhor das bênçãos. Sabe, a grande questão é, talvez áreas da sua vida que elas não estejam fluindo a bom termo, como você esperava. Sabe, é um momento de você parar para refletir. Primeiro, para você voltar a crer. Que é possível, sim. Jesus é aquele que cura toda a paralisia. Não importa qual seja a origem. Não importa se seja uma enfermidade, não importa se seja uma restauração de casamento, não importa se seja uma questão financeira, não importa qual seja a natureza da paralisia. O Senhor é aquele que, quando se apresenta diante de você e Ele te fizer uma pergunta, basta você crer. E às vezes você está tão acostumado a viver com a mesmice, que você nem ora mais. Talvez você recebeu uma palavra lá atrás da parte de Deus, mas porque não aconteceu no tempo que você esperava, você fala, deixa assim, está ruim, mas está bom. Não. Para Deus não é assim que funciona. Deus opera para aqueles que creem, para aqueles que de fato, ao ouvir o Senhor falando, respondem, eis-me aqui, quer ser curado? Quero. Quer ter o seu casamento restaurado? Quero. Mas muitos não têm um casamento restaurado, por quê? Porque ao invés de falar assim, eu quero ser restaurado, o problema é a mulher que tu me deste, o problema é meu cônjuge. Você quer ter uma vida próspera? Eu quero, mas o problema é que o governo, sabe, a taxa Selic está 15%. Os juros estão muito altos. Como que eu vou comprar uma casa agora? Sempre arrumando justificativas. Quando você está arrumando justificativa, você deixa de crer, não somente na bênção, mas no Senhor das bênçãos. Deus é aquele que cura. Mas você está tão acostumado com a sua enfermidade, você esqueceu que Ele é Jeová Rafá. Você está tão acostumado em viver com pouco, e você acha que Deus não pode mais te prosperar, porque você esqueceu que Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Sabe, Deus é aquele que cura, que restaura. Não importa qual área da sua vida que esteja paralisada, basta você crer. Mas veja, não basta você crer em receber a bênção tão somente, porque a bênção, queridos, quando você descobre a fonte, você vai até muitas vezes falar, não, eu não quero só essa bênção, eu quero me alimentar dessa fonte todos os dias, para que eu nunca mais torne a ter sede. Sabe, às vezes você vê pessoas que de tempos em tempos, ela tem uma questão financeira, de tempos em tempos elas precisam de um milagre financeiro, em outras palavras, de tempos em tempos, elas voltam a ter sede, de alguma maneira, ainda estão querendo controlar, mas quando você fala, Senhor, tudo é teu, eu não quero viver de bênção em bênção, mas eu quero ser um com o Senhor das bênçãos, eu quero de fato experimentar tudo que o Senhor tem para mim, eu quero te seguir. Sabe, muitas pessoas, elas ficam tão focadas com seus olhos nas bênçãos materiais desse mundo, que esquecem de olhar para a fonte que é Jesus. Muitos até quando recebem a bênção, esquecem de olhar para a fonte que é Jesus. Sabe, eu conheço muitas pessoas que tinham tudo para serem discípulos de Jesus, mas alguns se casam, e agora seguem só o casamento, e abrem mão
de Jesus. Isso acontece às vezes quando as pessoas têm filho, esquecem de olhar para Jesus e olham só para os filhos. Isso acontece com pessoas que prosperam, depois que prosperam, esquece de olhar para Jesus. E aí você vai ver que de tempos em tempos Ele se apresenta diante de você. Para quê? Para te dar uma nova oportunidade. Sabe, chega um momento na vida de um homem, na vida de uma mulher, é quando eles querem Jesus. Eles não mais se importando o que vão pensar ou o que não vão pensar dele. Eles querem Jesus. Não importa o que aconteça, eles querem Jesus. Sabe, isso fala muitas vezes de um processo. Tem pessoas que elas se apaixonam e não querem nunca mais largar Jesus. Mas muitas vezes, muitos cristãos eles ficam paralisados, porque eles ficam distraídos com as coisas desse mundo, onde a traça e a ferrugem vão corroer. Mas quando você tem discernimento da eternidade, das coisas eternas, irmãos, você vai servir Jesus, tendo dinheiro, não tendo dinheiro. Você vai servir Jesus casando, não casando. Você vai servir Jesus, não importa com enfermidade ou sem enfermidade. Você vai servir Jesus só porque você é apaixonado e você descobriu que Ele é fonte de todas as coisas. É quando você fala: eu decido não viver mais paralisado nessa área, porque eu creio que Ele é a fonte. Sabe, de alguma maneira, irmãos, de tempos em tempos você pode avaliar. A pastora vai dar aula sobre guerra espiritual. De tempos em tempos o diabo fica lançando dardos inflamados para que você se torne paralisado em alguma área da sua vida, para que você deixe de crer que Jesus pode, que Deus pode. Às vezes você olha e fala: puxa vida, como que minha célula vai crescer? Como que ela vai se multiplicar? Olha, as pessoas da minha célula, elas não evangelizam. Sabe, quando você fala isso, o seu discurso é o mesmo do paralítico. Jesus, ela não multiplica, é por conta deles. Os irmãos conseguem perceber? Fala: não, pastor, eu não reclamo, eu não murmuro. Mas às vezes a sua célula está travada, porque você não crê que o Senhor vai enviar as vidas. Você não ora, mas você não crê. E é a tendência de quando você não crê, você murmurar. Adão, desde o princípio, a mulher que tu me deste. O líder de célula está falando que é as vidas, é os membros que o Senhor me deu. Não tem condições. Aí você vai conversar com os membros falam: pastor, o problema é meu líder. O problema é a igreja. O problema é o pastor. O problema é o prédio, não tem um piso. Esse é o problema. Porque se tivesse piso, a igreja ficaria mais bonita, os membros viriam. Sabe, nós estamos edificando algo muito superior do que um prédio natural. Nós estamos num projeto da edificação da casa de Deus. Algo eterno. Mas muitos estão preocupados. Estão tão preocupados com a sua bênção. Querem multiplicar a sua célula. Só para apresentar um bom relatório. Deixa eu te falar. Deus não está preocupado com o relatório. O relatório é uma consequência de um coração alinhado com o Senhor. Sabe? É tão importante você avaliar o que está, qual área, ou quais as áreas que de alguma forma você olha e está paralisado. É nessa hora que você tem que chegar diante do Senhor, não gerando expectativa nos outros. Eu estou vivendo essa mesmice que ninguém joga lá no tanque. Não. Sua expectativa não deve estar em homens, não deve estar no seu cônjuge, não deve estar no pastor, na pastora, nem muito menos na placa da igreja. A sua expectativa tem que estar no Senhor, no El Shaddai, o Todo-Poderoso.
naquele que tudo pode, basta você crer. Sabe, queridos, nós estamos diante de grandes oportunidades, mas muitas vezes, muitos perdem a oportunidade porque estão se justificando, estão preocupados com a sua reputação. Sabe, muitas vezes, eu já fiz isso muitas vezes também. Um dia, o irmão falou: pastor, eu fiz o evento Ponte, foi poderoso, né? Nós estávamos ainda lá na Vila Mariana, e ele falou: eu não era pastor, né? Ele falou: tinha 15 pessoas, eu não ia estar. E eu falei assim: você fez o apelo? Não. Eu falei: puxa vida, diante de uma grande oportunidade. Ele falou: eu até fiquei assim, mas eu pensei, vai que ninguém aceita. Tá certo. Mas eu entendo ele, porque eu já fiz isso também. Eu vou falar aqui, se eu falar e ninguém aceitar, o que vão pensar de mim? Sabe, mas quando chega uma hora que você fala assim: não é por mim, não sou eu que faço, é Cristo. Eu estou vendo o Kleber ali, e a Vivi, o Kleber hoje, a mãe dele faleceu, a mãe dele foi cremada hoje, né? Pelo menos teve a cerimônia hoje. Sabe, mas quando você vê a oportunidade, você não pode perder. E eu falei com o Kleber, cheguei lá, ele falou: pastor, você faz uma oração? A gente conversou ontem, né? Eu falei: faço. Aí eu cheguei lá, falei: pô, sua família é cristã? Ele falou: não. Que é espírita. Aí eu vi os dos colar de outra religião, e eu comecei a olhar, falei: eu tinha duas oportunidades. O que vão pensar de mim? Eu olhei e falei: nossa, os campos estão brancos. Nunca preguei tanto num velório. Você vai poder falar: o pastor pregou. Alguns quase fuzilando, não fez? Alguns quase manifestando. Mas eu falei: é uma oportunidade. Cheio de paralítico no lugar. Eu comecei a pregar: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através dele. Fui falando do amor de Jesus, fui falando. Mas lá em Romanos 10:9 diz: se você abrir a sua boca, se você confessar, não estou falando de você conhecer a Deus, estou falando de você abrir a sua boca, fazer uma oração. Se você quiser fazer, faça a sua oração. Diz lá: quem fez aqui? Tá. 3 pessoas aceitaram Jesus. Mas eu já fiz alguns apelos em algum velório que ninguém aceitou. Eu podia falar: nunca mais eu vou fazer isso. Que papelão. Que vergonha. Eu vou te falar: vergonha é você não abrir a sua boca. Vergonha foi o que Jesus passou, sendo crucificado nu. Você acha que ele estava com aquela... Não, estava nu. Mas tem pessoas que se acostumaram a viver na paralisia. Sabe, chega um momento na vida de um homem, na vida de uma mulher, que você não deve se acostumar com as paralisias. As paralisias do casamento, as paralisias das finanças, as paralisias dos relacionamentos com os pais, a paralisia dos relacionamentos com os filhos, a paralisia das enfermidades. Sabe, às vezes nós nos acostumamos. Mas quando você decide crer e se posicionar, há poder. Ainda que seja sábado, diante da cultura judaica, não importa, o Senhor sempre está pronto para curar a todo aquele que nele crê. Sabe, eu estava avaliando e meditando nessa palavra. Eu estava vendo áreas da minha vida que de alguma maneira, algumas paradas, outras desacelerando.
Mas se não há um posicionamento, elas param. Quantos estão compreendendo? Sabe, mas o homem de Deus que crê, tudo é possível àquele que crê. E se você tiver discernimento, que hoje é um dia de oportunidade, do Senhor falar: ei, filho, filha, que área da sua vida que está paralisada? Fique de pé se é que você pode, nessa noite. Sabe, se você entender, que área que está parada na sua vida? Sabe, se você consegue identificar uma área, ou algumas áreas da sua vida, e você quer se posicionar hoje, falar: não aceito mais isso paralisado, porque eu sei do poder que há em Jesus. Eu sei que essa paralisia eu vou me posicionar, eu vou vir amanhã, ver a aula de batalha espiritual, eu vou em terça-feira, e esse cenário vai ser completamente mudado e transformado. Se você reconhece que tem alguma área paralisada na sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Não importa se é saúde, casamento, relacionamento, não importa. O Senhor, as águas estão se agitando. Não fique preocupado. Quem está olhando, quem está observando, o Senhor quer trazer cura e restauração para a sua vida. Amém? Vamos cantar esse louvor. Aleluia. Se você conhece o louvor, abra sua boca. Oh, Jesus! Tá dando microfone esse. Aumenta o violão do Zé. O microfone do Zé. Tá ruim. Posso sentir o seu calor. Declare. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Toca nos meus olhos, faz as escamas sair. Declare. Aleluia. Enquanto eles tocam, continuam tocando, eu queria que você orasse ao Senhor agora. Você fala: Senhor, essa área está paralisada, mas eu creio que o Senhor é fiel e justo para concluir a boa obra que o Senhor começou na minha vida. Ore calaralabassuri alaralabas, ore catalaralabassuri alaralabashere alaralabas. Oh Espírito Santo de Deus, nós oramos, ó Pai. Oh agita as águas, haja cura, restauração. Oh Senhor, o ano ainda não acabou. O ano não acabou. Aquilo que não aconteceu, o milagre diante dos teus olhos vai acontecer.
basta você crer. Se posicione nesses dias, clame como sangue de Bartimeu: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, olha para mim, eu quero tornar a ver, eu quero receber a tua bênção, eu quero te seguir. Oh Espírito Santo, oh, gera fé nos corações, gera fé sobrenatural, fé no impossível. Deus, em nome do Senhor Jesus, oh Espírito Santo, oh, nós oramos, Pai, para que haja um derramar de fé, de ousadia, de mover no Espírito Santo, para crer que toda a paralisia caia por terra, e os milagres, o sobrenatural, a tua palavra diz que os sinais, prodígios e maravilhas acompanhariam os que creem. E eis aqui a tua igreja, crendo que a cura, que a restauração, que a prosperidade, que a restauração nos relacionamentos, nos casamentos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, Pai. Oh Senhor, cura toda enfermidade, restaura todo relacionamento, todo casamento. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, haja prosperidade, haja milagre nesses dias, Pai, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Olha assim, Senhor Jesus, eu creio que toda a área que estava paralisada, eu decido me posicionar, levantar, pegar o meu leito e andar. Mas eu declaro que eu não vou me perder, porque eu decido no meu coração tornar a ver e te seguir, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja que se posiciona, Deus, nessa noite. Eu declaro, Senhor, que os sinais vão acontecer, os milagres vão acontecer, haverá um novo posicionamento, haverá novos homens, novas mulheres, Senhor, nesses dias, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que discernem, Senhor, o mundo espiritual, que discernem, Senhor, que a guerra não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais, Pai. Eu declaro que toda paralisia, Senhor, foi cessada hoje, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, dá um glória a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, 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 aleluia. Hoje eu estava comentando com a minha esposa, e ela falou: você sabe que você vai... Eu estava falando com ela assim: você sabe que vai me... Eu falei: não sei. Mas ontem eu ouvi uma voz. É difícil acontecer isso comigo. Eu ouvi assim. E ele falou assim: não, é uma palavra de 2014. Eu falei: mas eu não tenho nem palavra de 2014. Esses dias eu perdi um monte de coisas. E aí eu fui no meu Hotmail, que é e-mail antigo, coloquei assim: palavra. Fui descendo até 2014. Aí estava lá, cheio de palavra, 2000, tá? Mas quando chegou 2014, eu estava pensando: mas vai ter muitas em 2014. Tinha só uma. E era essa. É um esboço que nós ministramos lá atrás. E eu vou enviar para os irmãos. Amém? De alguma maneira, eu creio que o Senhor queria falar conosco. Quantos creem nisso? Então, eu creio que agora é uma questão de posicionamento. Amém? Nós estamos encerrados em nome do Senhor. Mas antes de encerrar,